Oi, gente! Tudo bom? Oi, Marta! Boa tarde! Vocês que estão chegando, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Tudo bem? Cleci? Terra ecológica? Uhul! Tudo bem? Delza Gouveia, tudo bem, gente? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Cláudia, boa tarde, Cláudia, tudo bem? Aline, tudo bem? Lu, Lê, que está chegando. Oi, Marta, que bom ter vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje. Quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da detoxificação, porque é muito comum eu receber aqui na loja, as pessoas chegam, o que você tem aí porque eu tô precisando, tô sentindo que o meu fígado tá sobrecarregado. Mas quais são os principais sintomas? Porque muitas vezes as pessoas também têm determinados sintomas e elas não relacionam que tem relação com uma sobrecarga hepática, Muitas vezes só quando a situação já está bem crítica ou quando faz ali a análise, dos parâmetros TGO, TGP, gama GT, que são os marcadores do fígado, e aí o profissional às vezes alerta, olha, você está com gordura no fígado, mas nesse momento às vezes já tem muitos outros sintomas que vieram antes. E às vezes as pessoas não faziam essa relação. Por exemplo, você imagina que uma vontade de comer doces, algo tão comum e presente aí nas mulheres, pode ter relação com uma sobrecarga hepática? Quem aí já imaginava que até mesmo vontade de comer doces? E olha quantos sintomas nós temos aí relacionado com a sobrecarga hepática, Então, gosto metálico na boca, Eu recebo pessoas aqui que chegam com essa queixa. Nossa, eu não sei o que está acontecendo, eu sinto um gosto metálico na minha boca. De onde vem isso, Olha, o fígado sobrecarregado. Então, vontade de comer doces, zumbido, constipação, aquela pessoa que altera entre constipação e diarreia, Falta de energia, dores de cabeça, cefaleia, TPM, Quantas mulheres sofrem de TPM e muitas vezes não fazem essa relação da TPM com o fígado, a importância do fígado, Não só na TPM, mas também sintomas relacionados à menopausa, ansiedade, irritabilidade. Então, olha, mudanças de humor, bom, são muitos os sintomas, gases, problemas gastrointestinais, problemas cutâneos, então dermatites, pele seca, vermelhidão, coceira, dores articulares, pessoas que acordam com muitas dores, pode ser um sinal de sobrecarga hepática, Retenção de líquidos, raciocínio lento, enfim, redução da imunidade. Olha, a lista é enorme. Então, se você já se identificou com algum desses sintomas, então é importante a gente saber que nós podemos fazer algo, tem algo não só relacionado às nossas escolhas alimentares, que isso todo mundo já imagina, Mas tem algo a mais que nós podemos fazer para minimizar toda essa carga tóxica que nós estamos expostos, Então fala-se muito em suco verde, suco detox, shake, determinados suplementos, sempre algo que vem de fora. Mas isso só mostra assim a ponta, uma ponta da situação. Mas existe algo a mais que nós podemos fazer, E é isso que eu quero falar aqui um pouquinho com vocês. Porque nós estamos expostos simplesmente pelo fato de nós respirarmos. Nós estamos aqui respirando, nós estamos absorvendo toxinas através do ar.
Quando nós digerimos o alimento, nós também estamos produzindo toxinas na absorção dos alimentos. Nós vamos ver que a microbiota intestinal tem um fator fundamental, né? Porque durante todo esse processo também são liberados subprodutos que muitas vezes são tóxicos. Se você tem uma permeabilidade intestinal alterada, isso vai ser um fator que vai predispor a uma sobrecarga ainda maior. Então, o nosso corpo ele tem que lidar com todas essas toxinas e encontrar meios de eliminar, né? Todos esses processos vão liberar ali toxinas endógenas, né? Que o fígado e os órgãos excretores terão que eliminar. E ainda nós temos as toxinas também do ambiente, a água que nós bebemos, nós vamos falar um pouquinho, os medicamentos, né? O ar, como eu falei, os alimentos, os agrotóxicos têm um papel fundamental nessa questão, né? E nós vamos ver aí como está essa situação, especialmente aqui no Brasil. Então, quando nós pensamos em detoxificar, não basta a gente pensar em, eu vou tomar um suco verde para detoxificar, ou que erva eu posso utilizar, qual o melhor suplemento? Será que existe uma única forma de você conseguir minimizar toda essa agressão que nós estamos inseridos, né? Então, nós não podemos pensar de uma forma simplista, um suco verde ao dia. É claro que o suco tem sim o seu benefício, como nós vamos ver, mas ele ainda é muito pouco frente a toda essa carga tóxica que nós estamos expostos, né? Então, nós temos que pensar o que vem antes, né? Porque a detoxificação é um processo natural. O nosso corpo, ele faz isso e deveria fazer, né? O nosso fígado, ele tem essa capacidade. Porém, existe algo que vem antes, que é aquilo que nós vamos oferecer, né? De nutrientes importantes. Vocês vão ver quais os nutrientes principais aí que nós vamos precisar. Por quê? À medida que nós fomos evoluindo, né, a raça humana evoluindo, foi aumentando a carga tóxica, né, foi aumentando, hoje nós produzimos muito mais toxinas do que há 100 anos atrás, por exemplo, hoje muito mais poluentes, né, e o nosso corpo, ele precisou se adaptar, né, e nem todas as pessoas conseguem fazer esse processo, conseguiram se adaptar. Então, umas têm maior capacidade de detoxificação, outras têm menos. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar na individualidade, né? Sempre. Então, por exemplo, eu posso ter uma afinidade maior com arsênico. Vocês vão ver aonde nós temos aí a maior presença de arsênico, né? Outras pessoas podem ter uma afinidade maior com o chumbo, com o cádmio, que são metais que estão ali competindo com os nutrientes que nós estamos ingerindo, né? E nós somos todo esse composto, né? Nós somos um composto químico e individual. Então, nem todas as pessoas que vão colorir o cabelo, eu, por exemplo, eu não utilizo coloração química, né? Eu utilizo a rena, né, da Súria, que a gente tem aqui disponível na loja, e então eu não faço uso dessa coloração que contém chumbo. Por quê? Eu não sei qual é a minha capacidade de metabolizar o chumbo, então é melhor evitar, né? Mas não significa que todas as pessoas que tenham contato com esse metal estarão intoxicadas, né? Pode ser que algumas tenham uma capacidade maior de eliminar o chumbo e outras de eliminar o alumínio, por exemplo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho também do mercúrio, né? E tem a questão também do polimorfismo, que é isso que eu falei, da individualidade, ou seja, se eu tiver um determinado polimorfismo, uma alteração genética, pode ser que eu não tenha essa capacidade de metabolizar o mercúrio ou o alumínio, e já uma outra pessoa que não tenha esse polimorfismo, que isso a gente pode identificar através de exames, ela consiga metabolizar ou não.
né? Então, será que nós precisamos então estimular essa detoxificação, já que é um processo natural, né? Por quê? De que forma que nós eliminamos as toxinas? Olha, especialmente através da pele, do suor, né? Da urina, das fezes, né? Por isso que muitas pessoas alternam entre diarreia e constipação, porque se ela tiver uma quantidade ali aumentada de metais, pode ser que ela seja uma pessoa constipada por excesso de metais, né? Por isso que a água é fundamental quando nós pensamos num processo de detoxificação, né? Então a água, sempre que possível, uma água com pH alcalino, um pH ideal, é fundamental. E nós vamos falar um pouquinho de quais os nutrientes, né? Por quê? Porque existem os nutrientes que são antagonistas aos metais. Então, se você tem um corpo bem nutrido com os minerais que o nosso corpo precisa, a chance de você ter ali um metal tóxico, um metal pesado, vai diminuir, porque não tem espaço para ele ocupar. As membranas já estão ocupadas com os minerais que o nosso corpo precisa, né? E também ter um trato gastrointestinal íntegro também é importante. Então a gente vai percebendo que tudo está interligado no nosso corpo. O estresse, né? O estresse, ele também vai utilizar todas as defesas do nosso corpo, as defesas antioxidantes, e o corpo, se ele estiver preocupado, né, com adrenalina, catecolaminas, né? Porque a pessoa está vivendo um momento estressante, o que ele vai fazer? Ele vai acumular as toxinas, porque a pessoa está num mecanismo de luta ou fuga, o corpo ele vai ter que ajudar essa pessoa nesse momento, né? Que ela está na luta ou fuga, liberando ali adrenalina. O corpo ele vai priorizar o que é vital, a vida da pessoa é mais importante. Então, nesse momento, começa um acúmulo de toxinas. Então, pessoas que vivem num estresse constante são naturalmente pessoas mais intoxicadas. Olha só como que o nosso corpo funciona, né? Aquelas pessoas que dormem mal também, né? Porque a melatonina, ela é fundamental para todo esse processo, né, de detoxificação. Então, pessoas que dormem mal também tendem a ter um acúmulo maior de toxinas. Sem contar que durante a cada ano são lançadas, né, pra gente aqui, cerca de 10 mil substâncias novas. Então imagina tudo isso, porque é um produto novo para o cabelo, é um processo novo num amaciante de roupas. Eu já não utilizo amaciantes já há muitos anos, né? Porque tudo para diminuir essa carga tóxica. São os conservantes que fazem um pão durar mais, por exemplo, ou aquele pão que fica macio. Lembra antigamente, quando as pessoas compravam pão integral, o pão era seco, ele não era aquele pão macio. Hoje eu não compro esse tipo de pão e nem me alimento quase de pão, mas as pessoas que comem ainda percebem que aquele pão hoje ele é todo macio, né? Então isso está à base do quê? Dos produtos que a indústria química, né, a alimentícia vai lançando para que deixe aquilo mais palatável, mais agradável para as pessoas, né? E agora um outro dado importante, né? As pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica, né, que eliminam ali 10, 20, 30 quilos, elas vão eliminar junto essas toxinas, porque as toxinas elas estão armazenadas no tecido gorduroso. Então, não só os bariátricos, mas as pessoas que estão fazendo um processo de detoxificação, é muito importante a gente nutrir esse corpo, porque essas toxinas vão sair do tecido gorduroso e elas vão entrar ali na circulação, elas precisam dos nutrientes adequados para que a gente consiga fazer todo o processo para eliminar essas toxinas, senão elas ficam ali circulando no sangue
e vai trazer outros sintomas ainda piores. Isso é muito comum quando a pessoa vai fazer um processo de detoxificação e ela não tem essa informação da importância dos nutrientes para que ocorra todas as fases, né? Nós temos fase 1, 2 e 3 de detoxificação, tá tudo acontecendo junto ali no fígado, mas para cada fase nós temos os nutrientes necessários para aquele momento, né? Então, especialmente os bariátricos têm que ter uma atenção ainda mais especial na questão da suplementação nutricional, por isso que é tão importante, né? E nós estamos, sim, cercados, né? Essa exposição cada vez maior, por isso que é importante, sim, nós estimularmos esse processo de detoxificação. E aí entra, né, para quem já faz parte aí do grupo da limpeza hepática, limpeza do fígado e da vesícula, por isso a importância de nós fazermos esse processo, né, a cada 3, 4 meses. Por quê? Porque o nosso corpo está cada vez mais sobrecarregado com as toxinas. Então, nós precisamos estimular algo que no passado era natural e bastava. Hoje já não basta mais, né? E somado a isso, a nutrição funcional, que é a minha área também, tem um papel fundamental e pode ajudar e muito nesse processo. Porque nós vamos ver todas as inter-relações metabólicas que ocorrem, né? Então, por exemplo, a pessoa acorda, eu me sinto cansada, eu acordo cansada, eu tenho tonturas, zumbido. Pode ser que, além da carga tóxica que ela tenha, ela também seja uma pessoa que mastigue mal, que não mastigue bem os alimentos, né? Que come poucas fibras, né? Que bebe pouca água, que tem múltiplas alergias alimentares. Então, tudo isso sem contar o que? No mental, no emocional, no espiritual. Então, nós temos que pensar no indivíduo como um todo, né? E isso a nutrição faz, né? Todas as pessoas que trabalham dentro dessa visão integrativa vai ter esse olhar para o indivíduo. Então, não é simplesmente olhar para as toxinas, nós temos que olhar, como que está o sono dessa pessoa? Será que ela mastiga bem? Será que ela tem todos os dentes? Né? Sabia que os dentes, eles têm relação com cada órgão? Cada dente tem relação com um órgão no nosso corpo? Então, tudo isso é algo que dentro dessa visão integrativa a gente consegue ter esse olhar, né? Então, associado a isso, será que é uma pessoa que come somente gorduras plásticas? O que é? Margarina, óleo vegetal, né? Você ainda utiliza óleo vegetal refinado? Soja, milho, girassol, canola, todos eles são inflamatórios, né? E são fontes de gorduras ruins. Se associado a isso a pessoa não tem a matéria-prima, as gorduras boas, como que nós vamos formar as membranas celulares, que são elas que fazem essa troca, né, das toxinas que tem que sair e os nutrientes que tem que entrar? Nós temos que pensar, será que essa pessoa está ingerindo alguma fonte de gordura saudável, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Então, olha quantos detalhes nós temos que olhar, né? Então, por mais que a gente utilize, por exemplo, eu utilizo tal suplemento para minha detoxificação, silimarina, por exemplo, que é um suplemento utilizado para esse processo. Se eu não mudar a gordura que eu estou utilizando no meu dia a dia, a gordura alimentar, aquela que está presente no meu dia a dia, não existe processo de detoxificação, né? Então, nesse ponto, a gente vai pensar o quê? Numa gordura boa, por exemplo, do ômega 3, né? Então, deixa eu só encerrar aqui. Então, vocês estão... peraí, gente. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não sei se eu apertei alguma coisa aqui.
Ah, voltou. Vocês estão me ouvindo? Só coloca aí pra mim. Ai, gente, apertei alguma coisa aqui errado. Começou a tocar aqui. Estão me ouvindo? Então, gente, pensando nas gorduras boas, por isso hoje a importância da gente ter uma boa suplementação de ômega 3, né? Então, por exemplo, ômega de qualidade, que venha numa embalagem escura, né? Que seja rico em EPA e DHA, né? Que são, que são as gorduras presentes na série ômega 3, importante. Então, quando você fizer uso de um ômega 3, procure saber quanto tem de EPA e DHA, que não basta ter 1 grama. 1 grama é no total, mas eu quero saber de EPA e DHA quanto que tem. E se você quer saber se o seu ômega é de qualidade, coloque ele no freezer, no congelador por algumas horas, 8 horas, deixa ali uma noite e ele não pode congelar. E eu já fiz teste aqui com vários ômegas que me trouxeram e a gente coloca no freezer, ele congela, quer dizer, ali já não é um ômega puro, Então, se for para você utilizar, que seja um ômega de qualidade. Então, o ômega 3 não pode congelar, Aí, fora isso, quem não tem condições de utilizar um bom ômega 3, inclua no seu dia a dia a chia, semente de linhaça, girassol, as nozes, castanhas, Então, gente, olha, nós vamos ver aqui quem são, Por exemplo, os nossos inimigos ocultos, de onde que eles vêm e o que eles causam, eu vou falar aqui os mais importantes, Os metais mais importantes. Nós temos também algumas substâncias que são formadas durante o processo de cozimento ou o processo que você está ali preparando o seu alimento, chamado de acrilamida. É aquela casquinha que forma, sabe, no alimento, no pão, na batata frita, aquela casquinha douradinha. E essa é uma substância que, se você ingerir com muita frequência, ela é uma substância tóxica pra gente, Nós temos as aminas heterocíclicas, que são as substâncias que se formam no churrasco, na carne de churrasco. Por isso que os índices de câncer na região sul, onde as pessoas consomem, mas tem esse hábito do churrasco, os níveis lá, os índices de câncer são maiores do que em outras regiões do nosso país, Aí nós temos também as nitrosaminas, olha, tudo isso são substâncias tóxicas que estão sendo liberadas dentro do nosso corpo para o fígado metabolizar, Aquelas pessoas que comem carnes em conserva, os embutidos, Nós temos as embalagens plásticas também que são liberadas, Inclusive tem até um estudo aqui mostrando que até mesmo em água, as pessoas que compram água de galão podem ter resíduos lá, resíduos plásticos, resíduos até mesmo daquelas panelas Teflon, que é coisa que ninguém imagina. Quem que imagina que dentro de uma água de galão possa ter ali substâncias tóxicas pra gente, E os metais, que eu vou falar aqui os mais comuns, os principais, eles estão presentes não só na água, mas também nos alimentos, nos peixes, Nós temos os resíduos a partir que são oriundos dos pesticidas. O malation é o mais conhecido aí, que está presente nas frutas, verduras, nos cereais. Por isso a importância de a gente ter uma alimentação limpa sempre que possível, Buscar produtores orgânicos é muito importante, Porque vai ficar um processo sem fim, a gente vai estar sempre intoxicando e tendo que fazer esse processo de detoxificação. E aí, às vezes, o que você vai investir depois em suplementação é muito maior do que se você investisse em uma alimentação já limpa, Nós temos também os resíduos das drogas veterinárias, também são toxinas. Então, as pessoas que se alimentam de carnes diariamente, frango, leite, derivados, que é algo que a gente já nem indica mais
leite e derivados, estão recebendo esses resíduos, né? Essas drogas veterinárias que são utilizadas, com exceção, hoje nós temos já a opção de carne de frango, carne bovina, livre dessas substâncias, né? Nós temos o frango da Corin, né? A carne bovina e outras que estão aí também surgindo, graças a Deus. Por quê? Porque as pessoas estão querendo se cuidar mais, né? Então hoje é um momento onde a gente observa que está havendo um aumento no crescimento da busca por alimentos mais limpos, né? Nós temos também a presença das micotoxinas, né? As aflatoxinas presentes nos cereais, nos amendoins, castanhas. Então, são toxinas que nós estamos também recebendo. E dos metais tóxicos, o mais, assim, qual é o líder dos metais presente hoje? É o arsênico, tá? O arsênico, ele tá presente não só nos vegetais, arsênico nós temos nos perfumes, tudo que é fragrância, tudo que existe fragrância tem ali a presença do arsênico. Então, desde perfumes até as substâncias utilizadas, por exemplo, na limpeza da casa, né? Então, se tem cheiro, tem a presença do arsênico, né? E aonde nós temos a presença do arsênico? No arroz. Então, se você é uma pessoa que consome muito arroz ou arroz diariamente, você está se intoxicando com arsênico, né? Às vezes eu recebo aqui pessoas que chegam com um exame, por exemplo, ou de biorressonância que fizeram e detectou lá altos níveis de arsênico, né? E aí elas não conseguem muitas vezes saber de onde vem. Olha, tudo que tem fragrância, né? Cheiro e basicamente os produtos que tem na casa, as pessoas que utilizam, né, esses produtos para limpeza da casa, eu utilizo a linha biodegradável, evito essas substâncias justamente por isso. Não utilizo perfumes, já tem muitos anos, eu faço o meu próprio perfume com os óleos essenciais e não como arroz todos os dias. Então, olha só, são coisas simples que você pode fazer, atitudes simples que vai certamente trazer esse benefício, né? E uma outra, então, estratégia para aquelas pessoas que comem arroz diariamente é deixar de molho, tá? Especialmente o integral. O integral, ele vai ter ali uma presença maior de arsênico, né? E o que está ligado o arsênico, né? Qual é o prejuízo para a nossa saúde? Olha, está ligado ao hipotireoidismo. O hipotireoidismo, especialmente aquele subclínico, aquele que não aparece nos exames, né? Cistos, tumores, né? Tumores no fígado. E eu recebo aqui quase que diariamente pessoas que vêm com um desequilíbrio, que apresenta já algum sintoma de desequilíbrio na tireoide, mesmo com os exames normais, né? Então, olha, aqui nós temos um vilão que é o arsênico, né? E ele também vai provocar, olha, o acúmulo dessa substância vai provocar a fadiga, cefaleia, desconforto gastrointestinal, azia, refluxo, sede excessiva, sabe, pessoas que têm muita sede, né? Sonolência, queda de cabelo também é algo bastante comum, né? Frio nas extremidades. Por quê? Porque o arsênico, ele vai competir justamente com o iodo, e o iodo, ele é fundamental para a tireoide, né? Sem iodo nós não temos as glândulas, né, funcionando adequadamente. Todos os órgãos necessitam do iodo, mas a tireoide, mama, ovários, próstata necessitam do iodo. E esses metais competem com o iodo, né? Então é aí onde vem todos esses sintomas, né? Ele compete não só com o iodo, olha como que é complicado, né? Então, se tem presença de arsênico em excesso, vai faltar iodo, vai faltar selênio, vai faltar magnésio, né?
Então, as pessoas que não comem alimentos ricos nesses nutrientes são pessoas mais propensas a terem acúmulo maior desses metais, né? Então, por isso que é importante a gente suplementar, como por exemplo, comer alimentos verdes escuros diariamente para ter ali a presença do magnésio, embora o nosso solo brasileiro ele é pobre em magnésio. Muitas vezes nós vamos precisar sim de uma suplementação, mas se você... Por isso que falar, eu tomo um suco verde, ele vai fazer milagre? Não, não vai, mas eu já estou colocando uma fonte ali de magnésio, de micronutrientes, né? Então a chance de eu ter a presença desse arsênico vai ser menor, porque os receptores estarão ocupados com esses minerais importantes, né? Então o selênio, por exemplo, comer 2 castanhas por dia, não necessariamente a gente precisa suplementar, nós precisamos de uma alimentação variada, né? O segundo em toxicidade é o chumbo, né? E o chumbo, onde que nós temos ele? Presente especialmente na coloração para os cabelos, né? Então, o batom também contém chumbo, latas, né? E quais são os principais sintomas, né? Se você tem ali uma intoxicação com chumbo. Sabe aquelas pessoas que têm anemia, que não consegue identificar a causa, que não consegue tratar? A gente tem que investigar a presença desses metais, né? Peso nas pernas, osteoporose, as pessoas que estão recebendo diagnóstico ou de osteopenia, osteoporose, né? Infertilidade está muito ligado com a presença desses metais, né? Sem contar que hoje os homens já não produzem mais os espermatozoides, né? Muitos com defeito, em menor quantidade. Isso tudo está sendo desencadeado por essa mudança, né? na nossa alimentação. Tudo isso que está sendo introduzido está trazendo sérios prejuízos, né? Porque ele também vai competir com o cálcio, levando à osteoporose, com o fósforo, né, que vai atuar na memória, por isso que as pessoas estão com raciocínio lento, com o magnésio, com o potássio, o zinco, o boro, que é importante também para os ossos, né? Então, olha a importância aí da alimentação, do verde escuro presente no nosso dia a dia, né? E aí nós temos o mercúrio, que é o terceiro em toxicidade, né? Aí quando nós pensamos no mercúrio, nós vamos pensar nos peixes, por exemplo, no salmão, no atum, né? Que tem ali a presença das toxinas, especialmente armazenados onde? Na gordura, né? Lâmpada fluorescente, nos amálgamas dos dentes, por isso que a importância de a gente fazer a substituição. Quem ainda tem amálgamas, né, buscar por um profissional, um dentista biológico para que faça a substituição, né, desse amálgama, mas com segurança, né? E quais são os principais sintomas? Olha, enxaqueca, olha, veja que dores de cabeça, cefaleia, está presente em quase todos os metais que eu falei até agora. Então, enxaqueca, irritabilidade, alergias de pele, fadiga, sonolência, sobrecarga renal, porque na presença desses metais o rim vai ter que trabalhar mais para tentar eliminar o fígado, né? E aí compete com esses minerais, aí vem essa questão, eu tô sonolência, fadiga, porque falta também a energia lá dentro das nossas células, né? Essas toxinas impedem o funcionamento das mitocôndrias, então as pessoas estão todas desvitalizadas, sem energia. Isso é o que eu mais ouço aqui, né, nos atendimentos. Então, por quê? Tá competindo com os minerais, né? O alumínio também é um mineral aí bastante presente no nosso dia a dia, especialmente para aquelas pessoas que ainda utilizam panelas contendo alumínio, pessoas que utilizam desodorante antitranspirante. Olha, é algo que eu já não utilizo há muitos anos. Eu faço uso dos desodorantes que a gente tem aqui, livre dessas substâncias, né, aqui na loja, e também já fiz meu próprio desodorante. Você pode fazer também com magnésio,
né, com leite de magnésio, você pode usar ali um óleo essencial, é bem simples. Então, às vezes, com atitudes simples, substituições que você faça, além de ficar mais econômico, você não estará se intoxicando, né? Então, evitar ao máximo esses desodorantes, especialmente esse que tem ação antitranspirante, né? As pessoas que compram Marmitex também, que vem as chamadas quentinhas, ali também tem o alumínio, né? E quais os principais sintomas? Olha, perda de memória, né? Isso é algo que eu também recebo aqui constantemente. Nossa, minha memória tá fraca, nossa, eu não tô conseguindo ter concentração, né? E não só essa questão, mas Alzheimer. Então, quantas pessoas estão sendo diagnosticadas com Alzheimer, né? E isso a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Como a gente tem tido hoje, né? Então, Alzheimer, alergias de pele, ansiedade, irritabilidade, por quê? Essas substâncias, o alumínio, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? E vai lá e vai atuar, né, dessa forma, quer dizer, tá afetando o nosso sistema nervoso central, tá afetando também a produção de colágeno. Então as pessoas estão com um envelhecimento mais acelerado, porque aí sem colágeno fica flácida, sem colágeno os ossos também. Quando a gente pensa em osso, a gente não pode pensar somente em cálcio, nós temos que pensar também no colágeno, né? Então tudo isso, porque vai competir, mais uma vez, esse alumínio vai competir com o cálcio, com o fósforo, com o magnésio, com o potássio, com o selênio. Então, onde tem metal, não tem o mineral. E ao contrário também, se você nutre seu corpo com os minerais, não vai ter espaço para esses metais tóxicos. Aí nós temos também o cádmio, né? O cádmio está presente especialmente nos peixes, no shoyu, né? E na soja, no açúcar, no café e a erva mate, especialmente quando são alimentos de cultivo convencional, também vai ter a presença ali do cádmio, né? E mais uma vez os sintomas: queda de cabelo, sensação de extremidades frias, as pessoas que têm aquelas feridinhas na boca, pele seca, descamação, né, dores articulares. Então veja que os sintomas eles se parecem quando a gente fala de metais, né? Retenção de líquidos, então aquela pessoa que está sempre com edema, inchaço, redução da imunidade e vontade de comer doces, né? Então olha só que paradoxo, né? Se você tem a presença do açúcar, você não vai ter, você vai ter uma necessidade maior de cádmio. Então vira um ciclo. Então por isso que evitar açúcar, especialmente açúcar refinado, ninguém deveria utilizar mais açúcar de espécie alguma. Vamos dizer, o menos prejudicial seria um açúcar de coco eventualmente, mas evitar o açúcar, né? Levando à vontade de comer doces. Então, quer dizer, a pessoa come açúcar e fica com mais vontade de comer açúcar, né? Como um vício mesmo, né? E aí compete, esse cádmio vai competir com o cromo, e o cromo ele é fundamental para o metabolismo da glicose, né? Então, mais uma vez, aumenta a vontade de comer doces. Por quê? Porque tá faltando cromo, né? E aí também vai competir com o ferro. E sem ferro também nós vamos ter uma alteração, podemos ter uma alteração na tireoide, né? Na imunidade. Vai competir com o magnésio, com o selênio, com o zinco. Olha, veja que todos os minerais aí ligados com a nossa imunidade, né? Então, quanto mais a pessoa consome açúcar refinado, maior a necessidade de cromo, né? Então, olha, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês coloquem aqui que aí daqui a pouquinho eu já olho, tá? Nós temos também a presença do níquel. O níquel também está presente tanto nas embalagens
de papel, nos aparelhos ortodônticos, na gordura vegetal hidrogenada, aquela que a gente não deveria utilizar, né? Nas bijuterias, pessoas que são sensíveis, alérgicas ao níquel, né? Isso a gente vê, é bastante comum. E tudo que é branquinho vai ter ali a presença do níquel para branquear. Então, por isso que na gordura vegetal hidrogenada vai ter o níquel. E quais os sintomas principais, né? Fadiga crônica, depressão, olha, levando até quadros de depressão, dores musculares, dermatites, né? E mais uma vez, esse níquel também vai competir com o cromo, com o lítio, com o manganês, né? E nós temos enzimas, né? Nós temos enzimas antioxidantes para lidar com tudo isso. Porém, se o nosso corpo, mais uma vez, está desvitalizado, com carência desses nutrientes, nós também não vamos ter essas enzimas, né? As principais enzimas que nós temos no nosso corpo é a glutationa, né? Peroxidase, a superóxido desmutase, são enzimas que o nosso corpo precisa, é dependente, mas nós precisamos fornecer os nutrientes essenciais para que ele tenha essa. A glutationa, por exemplo, nós temos aí alguns alimentos que são ricos em glutationa, mas o nosso corpo também precisa receber ele através dessa alimentação, né? E como que nós vamos avaliar a presença desses metais? Olha, tanto nós podemos fazer através do exame de sangue e urina, por exemplo, e através da biorressonância, que é uma forma também de avaliar esses metais, né? E de que forma que os alimentos eles podem contribuir, né? Então, por exemplo, tem alguns alimentos que têm uma concentração maior desses metais tóxicos, então nós devemos evitar quando não são alimentos de cultura orgânica. Então, por exemplo, o tomate, a batata, o pimentão e o morango são culturas que têm naturalmente mais presença desses metais tóxicos. Então, se você não tem acesso a esse tipo de cultivo orgânico no seu dia a dia, evite especialmente esses que são os mais contaminados. As carnes, né? Pessoas que comem carnes todos os dias estão recebendo ali os resíduos veterinários, né? Tem a contaminação dos peixes também, infelizmente, hoje os peixes aqui do Brasil, a maioria deles estão contaminados com mercúrio. E o que é ruim também? Aquela pessoa que tem uma alimentação monótona, então aquela pessoa que come todo dia arroz, feijão, tomate, alface, uma carne, e ela passa anos e anos tendo essa alimentação. Quer dizer, a chance dela também estar recebendo essa carga tóxica vindo desses alimentos que são os mais contaminados é maior. Por isso que quanto mais nós variarmos a nossa alimentação, melhor, tanto para a gente nutrir o nosso corpo, como para evitar o acúmulo dessas toxinas, né? E as principais vias, então, né, que nós recebemos essas toxinas é através da pele, através da inalação do ar e da ingestão, através, né, do ato de nos alimentarmos. Infelizmente, o Brasil ele lidera, né, esse consumo de agrotóxico. Olha, 28% dos alimentos aqui no Brasil, eles estão contaminados com substâncias não autorizadas pela vigilância, pela Anvisa, né? Tem um estudo que mostra que nós recebemos durante o ano 7 litros de veneno. Imagina, 7 litros que cada brasileiro está consumindo, né? Então, infelizmente, o agronegócio ele não está preocupado com essa questão, né? Ele se preocupa com a semente, né? E com o que vai ter de rentabilidade, mas com o durante ali, a pessoa que está ali produzindo e quem vai consumir esse alimento, não existe essa preocupação, né? Porque a preocupação está realmente no lucro, infelizmente, né? E o Brasil acaba sendo um depósito de todo esse lixo tóxico, quer dizer, defensivos que não são
permitidos fora do Brasil, aqui ainda são utilizados, né? Então, muitas vezes nós vemos ali uma mulher, né, linda, cheirosa, né? Mas vamos pensar, num dia, gente, quanto que nós recebemos dessa carga tóxica? A começar pelo banho. Se você acordou ali, está escovando o dente com um gel dental que tem flúor, você está se contaminando. Aí você vai, toma banho, lava a cabeça, usa um sabonete, um shampoo, um condicionador, depois aplica um creme na pele. Olha, são cerca de... Para 18 produtos que a gente utilize, comece a contar ali no seu dia a dia. Quantos produtos você utiliza na sua pele, no seu cabelo, né? Tem, em média, 25 ingredientes diferentes para cada um deles, né? Então, a pele nossa vai estar sujeita a receber todas essas toxinas, né? E, olha, em torno de, em média, olha aqui, 400 a 500 moléculas no dia, diferente de substâncias tóxicas, né? E os principais são os parabenos, que são os derivados de petróleo, os conservantes, né? Como eu falei um pouquinho, nós temos ali o etilparabeno. Se você começar a olhar os rótulos, todos aqueles nomes que você não consegue identificar o que são substâncias tóxicas e vão interferir em todo o nosso metabolismo, em todo o nosso sistema endócrino, né? Não só nós humanos, mas também dos animais, atuando como disruptores endócrinos. Essas substâncias estranhas ao nosso corpo vai levar à obesidade, à menopausa precoce, à menarca precoce. Então as meninas estão, né, ficando, né, já entrando nessa fase muito cedo, às vezes com 8 anos, né? Então, e as mulheres também entrando na menopausa precoce, levando ao hipotireoidismo subclínico. Tudo isso porque o Brasil, ele acaba, olha, ele ocupa o 4º lugar, né, no mercado mundial de beleza, e junto vem esse pacote de toxinas, né? Vem esse pacote de substâncias que o nosso corpo não reconhece. E somado a isso, quer dizer, se a gente tem um aumento na expectativa de vida, as pessoas vão buscar mais produtos de beleza, né, para conservar ali, tentar conservar a juventude. E com isso estão trazendo mais substâncias tóxicas, né, para combater rugas, flacidez, né? Então, gente, olha, hoje o que eu queria passar para vocês era isso em relação aos metais. Agora, eu quero falar assim, o que nós podemos fazer então, né? Já que o fígado é quem mais está sofrendo com todas essas substâncias, né? O fígado, o intestino, os rins e a pele, mas o fígado acaba recebendo 60% de tudo isso, né? É ele quem mais nos protege. Por isso a importância da gente fazer esse protocolo da limpeza hepática. Para quem não conhece, que quiser conhecer, entre no link que está aí na minha bio ou deixa aí depois nos comentários como eu faço para receber esse protocolo, porque hoje é algo realmente que se faz necessário para todas aquelas pessoas que querem conservar ou manter ou resgatar a sua saúde, né? Então, olha, vou falar aqui um pouquinho dos principais, tá? Que nós podemos utilizar associado aí à limpeza hepática. Então, dentro dos fitoquímicos, nós temos aí a quercetina, né? Que nós podemos manipular. A quercetina nós encontramos na uva, né? Na maçã. Por isso que ela faz parte desse protocolo também de limpeza hepática, né? Porque ela tem substâncias que atuam especificamente no fígado. A silimarina é um outro suplemento que nós podemos também lançar mão. E aonde que nós temos a silimarina? No dente de leão. Então você incluir, sabe, no seu dia a dia um chá com dente de leão vai te trazer benefícios, tá? A curcumina, presente na cúrcuma, né? A clorela, que eu tanto falo aqui, que eu utilizo ela já há tantos anos, né? Maravilhosa. Ela tem essa função de eliminar esses metais, todos esses que eu falei para vocês, né?
O detox, olha, esse daqui, ele também é específico para os metais tóxicos, então ele é um frequencial, um suplemento mineral, ele é ionizado, então o fato dele ser ionizado, né, ele na presença aqui, olha, ele tem o magnésio, o zinco, o selênio, o magnésio, o manganês, molibdênio, o cromo, o cobre, mas ele tem a forma ionizada. Então o que é isso? O nosso corpo reconhece imediatamente. Esse aqui não precisa passar por todo o trato gastrointestinal para o nosso organismo, para o nosso corpo reconhecer. Então essa é uma linha que a gente trabalha aqui já há muitos anos. Você pode também fazer uso da zeólita. Olha, a zeólita micronizada e ativada, né? Você utiliza ali uma colherzinha de chá 3 vezes ao dia. Lembrando que tem que aumentar a ingestão da água, tá, gente? Sempre que nós estamos fazendo um processo de detoxificação, é super importante aumentar a ingestão da água. Então, seja na utilização da clorela ou da zeólita, é fundamental aumentar a ingestão da água, senão você vai ter ali uma constipação por conta desses metais que estão sendo eliminados e tá faltando a água, tá? Então, a zeólita, dentro dessa linha dos frequenciais quânticos, a linha Physioquantic também tem, assim como a DNS, que é essa linha que a gente tem aqui na loja, tem a linha para o fígado, rim, né? Para o fígado, rim, nós temos aqui, mas para você que não tem acesso e você tem também mais facilidade para conseguir os frequenciais da Physioquantic, você pode utilizar o Renal Detox, o Renal Detox, o Linfo Detox e o Hepato Detox. Esses 3 fazem essa detoxificação também, tá? Atividade física, gente, sempre a gente vai ter que falar da atividade física, da importância também nesse processo de detoxificação. Buscar por cosméticos mais naturais, esses livres de parabenos. Aqui na loja nós temos já uma linha, mas você também pode buscar aí, eu quero agora eu quero utilizar cosméticos livres de parabenos, você já vai encontrar. Depois eu posso também deixar para vocês algumas marcas, tá? Como indicação. E alimentação, né? Alimentação, sempre que possível, uma alimentação mais limpa, né? Alimentação orgânica vai ser sempre a primeira estratégia, né? Os chás, tanto dente de leão como o chá de hortelã, de alecrim, de manjericão, também fazem esse processo, tá? Vai auxiliar as fases ali 1, 2 e 3 do fígado. E é isso, gente. Eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque muitas vezes as pessoas pensam na detoxificação como algo, eu tomo um suco verde, eu já estou detoxificando, ou eu faço determinada ação, já isso aí é suficiente. Não, vocês viram a quantidade de substâncias tóxicas que nós estamos agora tendo contato cada vez mais? Então é necessário que a gente associe várias estratégias, né? E às vezes quando me perguntam, mas por quanto tempo eu devo fazer o uso? Né? Depende das outras estratégias que você está associando. Por isso que é sempre importante esse olhar individual, né? Esse olhar para cada pessoa como um ser único, que aí nós vamos entender todo o contexto em que ele está inserido e traçar ali as principais estratégias para cada um, né? Então aqui foi mais assim para vocês terem só mesmo, né, uma noção e a partir daí a gente pode, claro, investir mais em um ou em outro, né? E também posso vir aqui falar mais especificamente, porque aqui eu só falei bem o básico do básico para vocês, né? Mas porque é algo que eu recebo aqui constantemente na loja, eu falei, não, tem que deixar um conteúdo assim para as pessoas. E, gente, façam a limpeza hepática, porque realmente é o que assim a gente conhece de mais profundo, que realmente vai
lá eliminar todas essas toxinas do fígado, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode deixar aí, tá? Que depois eu terei o maior prazer em responder para vocês. Beijo, gente! Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Cá. Obrigada.